Jonas Maia, direto de Brasília, também com a Isabel Mega, que está chegando para falar mais conosco, Isabel, porque a gente já vai agora no dia seguinte, né? O que foi a repercussão a partir desse relatório da Polícia Federal. Temos ali uma lista de pessoas indiciadas, mais de 30. Nessa lista temos, por exemplo, Alexandre Ramagem, que comandava a ABIN durante o governo Bolsonaro, o filho do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, o Carlos Bolsonaro, e a Polícia Federal também confirma a atuação do ex-presidente Jair Bolsonaro. Além disso, temos a atual cúpula da ABIN no radar da Polícia Federal. O que a gente consegue trazer desse dia seguinte, depois da conclusão das investigações da PF? Carol, interlocutores ali do governo afirmam o seguinte: olha, é um pouco preocupante porque a Polícia Federal mirou a ABIN de Bolsonaro, mas acabou acertando também a ABIN de Lula. Então, o governo ainda está tentando entender de fato quais seriam os próximos passos sobre o comando da agência. Mas só o fato do atual diretor da ABIN ser implicado nesse indiciamento da Polícia Federal já deu bastante munição a um movimento dentro da própria ABIN, que já era de bastante rejeição à função dele, ao nome dele ocupando essa função, e deu, de certa forma, mais gás, né? Os servidores da ABIN, eles têm uma queixa que é antiga, e é a mesma queixa que se repetia, por exemplo, em relação ao próprio Ramagem, que também está nessa lista de indiciados pela Polícia Federal, de que para você ter alguém no comando da agência, deveria ser alguém que vem dos próprios quadros de funcionários da agência e não alguém de fora. E isso levanta também ali uma certa rivalidade que há entre alguns quadros da ABIN e alguns quadros da Polícia Federal também. Daí esse elemento de toda o que a Polícia Federal coloca, né, nesse relatório é um elemento importante para a gente pincelar aqui e pensar de fato que o governo Lula vai precisar entender e explicar quais vão ser os próximos passos em relação à ABIN, né? O presidente Lula tem uma certa linha de corte em relação a outros membros do governo que seria algo para além do indiciamento. Não necessariamente alguém indiciado vai sair do governo. A gente tem alguns exemplos disso, por exemplo, na situação do ministro Juscelino Filho, né? Somente quando a denúncia se tornou iminente é que ele foi retirado do cargo do Ministério das Comunicações. Então, esse pode ser um precedente em relação a esse caso específico da ABIN. O diretor-geral da ABIN é alguém que foi muito da confiança do presidente Lula lá atrás, tanto é que ele foi diretor-geral da Polícia Federal em outros mandatos do presidente Lula, então é uma pessoa extremamente alinhada e que tem a confiança do presidente da República, assim como o diretor-geral da Polícia Federal, o Andrei Rodrigues, né? Isso tudo aconteceu com o presidente Lula ainda fora do país. Então, ele voltando dessa ida ao Canadá para participar da cúpula do G7, a gente tem uma certa expectativa de que possa haver algum tipo de conversa em relação à situação da ABIN atual por conta desse indiciamento. E agora, do ponto de vista jurídico, é preciso aguardar os próximos passos em relação a essa lista de cerca de 30 nomes que você trouxe alguns para a gente, Carol. Sobretudo porque esse indiciamento é remetido ao Supremo Tribunal Federal, depois o Supremo Tribunal Federal leva isso para a Procuradoria-Geral da República e fica a cargo do Procurador-Geral da República apresentar ou não uma denúncia. Em relação à situação da família Bolsonaro, chama atenção porque é a primeira vez que a gente tem Carlos Bolsonaro sendo indiciado, entre tantos outros inquéritos, ele que é filho do ex-presidente da República, uma figura extremamente próxima pelo nível familiar, por óbvio, mas também porque é alguém que estava ali muito no dia a dia do ex-presidente Jair Bolsonaro, muito próximo. Então, em outros inquéritos que a Polícia Federal foi finalizando,
o nome de Carlos Bolsonaro não tinha aparecido. Isso chamou atenção em relação a esse caso em específico também. E sobre o próprio ex-presidente Jair Bolsonaro, Carol, para os conformes, né, ele não pode ser indiciado 2 vezes pelo mesmo crime. É por isso que a gente aponta que ali no relatório da Polícia Federal houve essa participação colocada em torno do ex-presidente Jair Bolsonaro, mas como ele já foi indiciado pelo mesmo crime em outros inquéritos da Polícia Federal, o mesmo, por uma praxe, por uma regra, um ordenamento jurídico que a gente tem, não poderia acontecer em relação a esse inquérito. Então, para ficar no radar, os próximos passos que a gente aguarda é o Supremo, de fato, enviar isso à Procuradoria-Geral da República e entender qual vai ser o posicionamento da PGR em relação a essa lista de indiciamentos e as conexões que podem ser feitas entre esse inquérito e a ação penal que já está correndo no Supremo Tribunal Federal em relação às tratativas golpistas. A gente ainda acabou de terminar as fases de interrogatórios, teremos acariações pela frente daqueles réus do núcleo crucial do qual o ex-presidente Jair Bolsonaro faz parte e há uma expectativa de que no segundo semestre possa haver um desfecho dessa ação penal. Obrigada, Isabel, com análise e também informação para a gente no Novo Dia, direto de Brasília. Até